Recentemente eu trouxe um vídeo bem completo aqui no canal mostrando todas as etapas para você conseguir embarcar com o seu bichinho de estimação. E eu já vou começar esse vídeo aqui falando que tem desconto para o seguidor do Posso Te Mostrar. Quem fizer contato com a Pet Voyager nesses números que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, fala aí que veio através do vídeo do Posso Te Mostrar que vai ganhar 5% de desconto em qualquer serviço utilizado. Bom, né? Mas olha, sempre que a gente traz esse tema por aqui, chove de perguntas e é por isso que hoje eu trouxe um especialista para tentar tirar todas as nossas dúvidas. É o Wilker Nazarete da Pet Voyager. Tudo bom, Wilker? Obrigado, Ana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo ótimo. Olha, eu vou começar aqui trazendo. Muita gente pergunta quanto tempo leva o processo da documentação para conseguir embarcar com o bichinho. Tem um tempo, assim, um tempo médio, pelo menos? Tem sim. Depende do destino, né? O tempo depende do destino. Cada destino a gente tem uma exigência sanitária diferente, tá? Mas de uma forma geral, assim, a gente fala Europa, 120 dias a partir do início do processo, né? Até ele estar liberado para entrar na União Europeia. E Estados Unidos, 45 dias, tá? Hoje, assim, são os prazos que a gente tem, porque o maior número de clientes procuram esses destinos, né? A gente faz para outros destinos, Japão, 180 dias, assim, tem outros lugares que têm outras exigências, tá? Mas assim, depende do destino. De uma forma geral, esses dois são os mais procurados, né? 120 Europa, 45 Estados Unidos. Olha, eu não tinha ideia que tinha diferença, então é porque cada país tem ali o seu processo, é isso? Isso. Cada país tem o seu processo, tem a sua exigência sanitária, né? Se a gente fala de Europa, basicamente todos os países aí da União Europeia, eles seguem o mesmo padrão, né? A gente tem até a Inglaterra, que não é mais da União Europeia, né? Mas ainda segue o mesmo padrão aí da União Europeia. E Entendi. o restante dos países, cada um tem a sua legislação, cada um tem a sua exigência, cada um tem a sua especificidade, né? Uhum, entendi, certo. Bom, eu espero que o senhor esteja preparado aí, porque a listinha aqui de dúvidas, olha, é grande, tá? E eu Vamos lá, separei. vamos lá. Ótimo, eu separei alguns comentários que a gente recebe sempre por aqui e trouxe agora, por exemplo, da Cleide Macedo. Ela pergunta assim: o bichinho ele pode viajar sozinho ou só pode viajar com o tutor, com o responsável? Pode. O bichinho pode viajar sozinho, né? Desde que ele vá como carga, né? Existem hoje, assim, a gente fala três modalidades de viagem. Uma é a viagem acompanhada na cabine, né? A outra é o excesso, ele vai como se fosse uma mala extra, né? Que ele vai com o proprietário, mas ele vai no porão do avião. E a outra que é como carga, que é a mesma coisa dele viajar com o proprietário no porão, né? É exatamente a mesma coisa, só que muda alguma tipificação. Entra outros documentos, envolve Receita Federal, envolve todo aquele despacho aduaneiro que, como excesso, não envolve, né? Então, e existe a possibilidade, como eu falei, dele viajar com o proprietário sendo carga, né? E existe a possibilidade dele viajar sozinho também. Isso é muito comum, a gente tem muito isso, proprietários que já foram, né, por motivos de trabalho, enfim, por motivos diversos, e o proprietário e o animalzinho às vezes fica aqui com mãe, com sogra, com, né, parente, com amigos, e depois a gente faz todo esse processo para poder enviar o animalzinho para lá. E aí ele acaba muitas das vezes viajando sozinho. Entendi. Eu acredito que toda pessoa que tem ali um bichinho de estimação, o ideal quer que vá junto com ele na cabine, mas tem limitações, por exemplo, tamanho, raças, ou até mesmo o tipo de animais que podem ir na cabine. Tem sim, tem sim. De uma forma geral, cão e gato só são aceitos para ir na cabine, tá? E desde que eles atendam algumas exigências. Essas exigências elas variam de companhia para companhia, né? Então a gente sempre orienta, assim, busca qual companhia você vai viajar, né? Para poder você ver quais são as exigências dessa companhia, né? Então, assim, de uma forma geral, né? Todas as companhias aplicam é, a necessidade do animal ter até 8 quilos, né? Pesando o animal mais a bolsa de transporte, né? E tem que caber abaixo do assento,
né? Como a gente, quando viaja com mochila, né? A gente tem que colocar ali embaixo. Infelizmente, neles também é uma questão de segurança no voo, né? Então, na decolagem e na aterrissagem, você tem que colocar ele ali embaixo. Então, para isso, ele tem que ter uma dimensão, um limite, né? Porque as bolsas têm uma dimensão, e o peso, né? Mas, de uma forma geral, em torno de 8 quilos. Tem empresas que trabalham com um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas, numa forma geral, em uma média, em torno de 8 quilos. E cão e gato, né? Existem casos de outros animais viajando na cabine, tá? Como já fizemos, coelho, porquinho da Índia, mas não são casos que eu digo normais, né? Todos os casos são por força de lei, por força de liminares, né? O correto, o normal, né? O fluxo normal é cão e gato. Todos esses outros animais eles são obrigados a viajar como carga, tá? O Uhum. pessoal tem muita calopsita, tem muita gente indo para Portugal, né? Levando calopsitas, papagaios, e a gente também faz muito esse processo, né? De aves, só que todos eles têm que ir como carga, tá? Então, Entendi, entendi. e E aí me tem diga uma coisa, assim, pode falar. eu queria te falar que tem algumas diferenças, né? Por exemplo, para ir dentro do avião, tem que ser aquelas bolsinhas que a gente chama de soft, né? Bolsas maleáveis, justamente para você acomodar ela ali embaixo do assento, né? E nas outras modalidades já não é permitido, já tem que ter caixa rígida, né? Tanto como carga quanto tem que ser caixa rígida. Entendi. Agora, é seguro ir do porão, assim, né? A gente não. Tem uma pessoa responsável que fica no porão, ele vai junto com as malas. Como é que funciona essa parte do bichinho que não está ali grudado com a gente junto no avião? Isso é uma dúvida muito comum, né? As pessoas perguntam muito. Não, não tem ninguém no porão. O porão do avião, assim, ele não é uma área bonitinha, igual é a cabine, com carpete, mas ele tem uma área reservada para os animais, eles não vão junto com as malas, tá? Tem uma área reservada para os animais, não vão caixas amontoadas. Então, assim, a maioria das companhias aéreas, elas limitam em 3 animais por voo, desculpa, elas limitam em 3 animais por voo no porão, tá? Então, assim, é muito comum, eu sempre oriento todo mundo, fez o processo, comprou a passagem, já liga, já reserva logo a vaga, né, a passagem do seu animalzinho, porque tem um limite. Hum, E às vezes é bem comum você ligar e já tá limitado, já tá lotado já, né? E aí você troca, compra outro voo, porque assim eles limitam mesmo, justamente para manter essa qualidade, de não botar uma caixinha em cima da outra, de não misturar os animais, as caixinhas vão amarradas, né? Vai tudo direitinho, então é bem seguro, eu te diria que é bem seguro. Lógico que existem casos e casos, então assim, o animal passando por toda uma avaliação clínica correta, né? A gente vendo que o animal tem condição física de estar voando, o voo em si não é um grande limitador para eles, não, tá? Porque temperatura e pressão eles têm a mesma da cabine de passageiros, né? Então o que a gente está sofrendo lá em cima, eles estão só embaixo, exatamente igual, tá? A única coisa que eles não têm lá embaixo e que eu acho até muito legal é luz, né? Então assim eles não têm a iluminação que a gente tem no voo, eles não têm lá embaixo. Então lá embaixo é tudo escuro, deve ter luz de balizamento, mas é tudo escuro. O que faz também com que dê um conforto maior para eles, uhum. né? Porque no escuro eles tendem a se recolher, a ficar mais retraídos, ficam mais calmos Sim. e ninguém consegue ficar 8, 9 horas tão calmo que não durma, né? E até mesmo a agitação de dentro da cabine, né? Esse entra e sai de pessoas e tudo mais, é, talvez o bichinho possa ficar até mais irritado. É claro que assim a gente quer ficar do ladinho, né? E ter certeza de que ele está bem e acompanhando, mas então no final das contas, cão e gato e sempre de menor porte, né? Que vai conseguir ir na cabine. Tem algumas exceções, por exemplo, o senhor disse aí de outros animais. Em que momento isso poderia entrar? Assim, é uma questão de dependência emocional, uma relação com um bichinho que seja maior do que esse tamanho, que possa conseguir aí uma liminar para ir na cabine junto? O que o senhor me diria quanto a essas exceções? Assim? Então, exceções são exceções, né? O que a gente tem hoje, a gente tem assim, são 2 categorias, que é o exame,
que é o animal de suporte e apoio emocional, e tem o ex-van, que é o animal de serviço, né? Um animal de serviço ele precisa ser caracterizado e reconhecido como animal de serviço. Existem algumas instituições no mundo inteiro que habilitam o animal para ser catalogado, desculpa, categorizado como animal de serviço, tá? E algumas companhias aéreas, alguns voos, são permitidos animais de serviço. Um exemplo de um animal de serviço que é aceito mundialmente, isso já é uma coisa, já é um dogma, né? Então, assim, que é o cão de cego, o cão guia de cego. Uhum. Né? Esse é um animal de serviço que é aceito irrestritamente, né? E a gente tem outros animais de serviço, né, que dependendo do destino, dependendo da companhia aérea, são aceitos também sem grande problema. Há um tempo atrás, era bem permitido os animais de apoio emocional viajarem dentro da cabine, né? Digo para você que já despachei Rottweiler, já despachei pastor alemão, animais bem grandes, bastando que o proprietário, né, comprasse mais uma poltrona para que esse animal ficasse ao lado, né? Às vezes uma, duas poltronas, dependendo do animal. E era comum esses animais viajarem. E andaram ocorrendo algumas coisas, né? E as companhias aéreas começaram a limitar, né? Principalmente durante a pandemia, muita coisa mudou, né? E foram limitados. Então, assim, hoje os apoios emocionais, eles entram basicamente na mesma regra dos animais para viajar na cabine, né? Então, assim, eu tenho um animalzinho que ele é meu apoio emocional. Eu tenho que ter alguns documentos para isso, né? Laudo do psiquiatra, enfim, alguns documentos que a companhia aérea exige, formulários específicos deles. Então, eu tendo isso tudo, em que condição que ele pode ser meu apoio emocional? Caindo naquela mesma condição de estar viajando dentro da cabine. Peso e tamanho para estar Uhum. viajando dentro da cabine, né? Então, Uhum. hoje está um pouco mais restrito, né? E o que a gente tem assim de exceção, né, são todas por medidas judiciais, por liminares, e aí eu não saberia te dizer porque essa área jurídica, né, eu nem acompanho, porque é Uhum. uma coisa até um pouco complicada, né, que aí o proprietário tem que entrar, com o juiz e tudo, então é uma coisa que eu já não acompanho. A gente faz toda a parte sanitária da viagem, né, toda a parte documental da viagem, prepara o animal para a viagem, então independente se ele vai em cima, se ele vai embaixo, a gente deixa esse animal ele preparado para tá viajando, né? O senhor já falou aí, mas eu queria entender melhor isso. É preciso, então, comprar uma passagem específica para o meu animalzinho, mesmo que ele vá debaixo ali da poltrona, ou que ele vá como carga, como porão. É preciso ter uma passagem para ele. Na verdade é uma taxa, né? Não chega a ser uma passagem, mas é uma taxa que ela é atrelada ao passageiro. Então você tem a sua passagem, quando você faz a reserva do seu animal, você paga uma taxa, né? Que varia Uhum. aí de 100 a 300 euros, ou de 100 a 300 dólares, né? Pode Uhum. ter uma variação, pode ter mudado alguma coisa, mas aí é dentro dessa faixa, né? E aí varia por peso, né? As companhias aéreas aplicam essas taxas. No caso do apoio emocional, muita gente tem o animal de apoio emocional, né? E aí dá entrada na documentação para entrar como apoio emocional que não paga essa taxa, né? O apoio emocional ele é isento dessa taxa, então o animal pode viajar, mas aí é aquela situação, é tudo, né? Tem que ter o tamanho, tem que ter o peso, você tem que ter o laudo do teu psiquiatra, né? Informando tudo, preencher aquele formulário da empresa, ok, caracterizou como apoio emocional, ele pode estar viajando e ele é isento dessa taxa. Fora isso, todos os outros animais têm que pagar essa taxa, né? Uhum. Em porão ela é um pouco mais cara, na cabine ela é um pouco mais barata, e como carga, aí já é outro tipo de taxa, porque a gente tem que ver pela medida, pelo volume, né? Tem companhias que cobram pelo volume, tem companhias que cobram pelo peso, então isso varia um pouquinho, e aí o despachante na hora ele verifica, ele calcula, né? E tudo é calculado em dólar, né? E as Uhum. viagens internacionais, todas elas são feitas e calculadas em dólar. Entendi. Então não chega a ser uma passagem, e sim uma taxa E para você levar o seu bichinho. Agora, a diferença do porão para carga é que no porão o passageiro está junto no avião, é isso? isso, Ou- isso. Ah, A ok. diferença na verdade, os dois vão no porão, né? Uhum. Tanto carga quanto excesso, os dois vão no porão. A diferença é que, como excesso, tem que ter um passageiro viajante, né? Aham. Então, você tem que ter alguém, né? Esse animal ele vai ficar atrelado à passagem de alguém.
não necessariamente precisa ser o dono, tá? Muita gente confunde isso, e assim, não precisa ser o dono, né? Você está morando em Portugal e conhece alguém que veio no Brasil e está voltando, ela pode levar o seu animal. Tem algum familiar que vai, ela pode estar levando o seu animal, tá? Existem autorizações que a gente faz, então a gente já deixa tudo pronto para poder esse animal viajar com outra pessoa. Isso não é problema. Só que como carga, existe a possibilidade de ir no mesmo voo também, né? Como eu te falei, tem animais que extrapolam o peso para ir como excesso, porque também tem um peso, né? Vai ali até 42, 45 quilos na maioria das empresas. Então, o animal passou de... Lembra que é o peso do animal mais a caixa, né? Sim. Então, às vezes, você tem uma caixa aí que pesa 13 quilos, né? E você tem um animal aí com 35, você já passou, né, daquele limite ali de 42, 45 quilos. Então, esse animal teria que obrigatoriamente ir como carga, né? Mas ainda assim existe a possibilidade dele viajar no mesmo voo que o passageiro. Só a tipificação que muda, né? E aí entra, como eu falei, outros documentos, entra toda a parte de despacho aduaneiro, toda aquela parte das outras Uhum. documentações específicas para carga. Então, o ideal é, se eu quero viajar com meu bichinho, seja a turismo ou principalmente uma mudança de país, como a gente vê muito acontecer, o ideal é entrar em contato com a empresa que vai fazer todo o processo, até mesmo para você, você tem que ver paralelo a isso a companhia aérea, mas até mesmo para você entender se o seu bichinho é um bichinho né, de carga, ou se é um bichinho que você consegue ir na cabine com você, ter essa ideia, porque os processos podem ser, então, diferentes. É isso? Isso. Eu oriento todo mundo, faz contato com a gente. Né? Não com a gente, né? Faz contato com alguma empresa. Por quê? Sim. Porque a gente vai saber te orientar. Né? Inclusive, eu oriento muitos clientes que às vezes nem fecham comigo, né? Mas eu gosto de deixar o cliente bem orientado. Né? É, como você falou, eu sou veterinário, né? Então, assim, é por amor. Né? Então, lógico que a gente trabalha, a gente precisa sobreviver, mas assim, eu tenho muito amor aos animais e me incomoda muito saber que um animal está passando por uma necessidade, uma coisa, por falta de uma informação, né? Infelizmente, a gente tem muita informação equivocada, muita informação truncada. Isso é muito comum. Tem muitas pessoas que chegam para mim, é porque eu liguei para a companhia aérea e eles informaram isso. Aí eu falo, tá errado, né? Porque assim, são equipes e equipes, a coisa varia, né? Tem as mudanças. Então, às vezes, aquele funcionário não acompanhou e te prestou uma informação, isso é um pouco complicado, né? Eu falo para todo mundo assim, um pouco de cuidado, né, com a informação que você está buscando, aonde você está buscando, né? Porque as Uhum. informações mudam, né? Tem Sim. alguns sites que têm umas informações que já estão um pouco ultrapassadas, tem gente que chega com essa informação. Então, assim, a gente não cobra para orientar, né? A gente cobra para fazer o processo, né? Para dar andamento no processo. Mas, assim, para orientar, como você falou, assim, eu preciso saber se meu animal vai como carga, se meu... Procura a gente sempre tá informando, está ajudando, eu acho isso muito importante, até acho fundamental esse teu vídeo, né, porque isso vai ajudar muita gente a esclarecer algumas dúvidas, né, e eu acho fantástico, eu acho que é assim que a gente vai. Maravilha. E me diz uma coisa, vocês trabalham, quais os estados que vocês atendem? Fala um pouquinho da Então, Pet Voyage hoje para eu mim. atendo principalmente Rio de Janeiro, tá, e agora mais recentemente o Paraná. Tá? Então, Rio de Janeiro e Paraná são os dois estados que a gente atende e a gente tem alguns parceiros, né? A gente trabalha com parceria que atendem também Minas Gerais, São Paulo. Então, tem essa possibilidade de estar ampliando a gama dependendo da necessidade. Ah, perfeito. E ó, lembra aí, você, seguidor do Posso Te Mostrar, tem desconto, 5% de desconto, se entrar em contato com a Pet Voyage e falar que veio através do vídeo do Posso Te Mostrar. Não é isso, viu? É isso. Pode Eu só informar para a posso gente. agradecer. Mas, Tá ó, tem bom. mais perguntas, hein? Tem Vamos lá. várias outras perguntas. Vou trazer aqui agora uma que veio no comentário. O meu animal é muito agitado. Eu posso dar alguma medicação para ele? Então, isso é um assunto também delicado, porque assim, a medicação sedativa, que é o que muitas pessoas pensam, ela não é permitida,
tá? Não é permitido nenhum tipo de sedação ou tranquilização para o animal viajar, tá? Sob pena do passageiro ser até convidado a se retirar do voo, tá? Então, não é permitido. O que algumas pessoas sempre me perguntam, e eu não tenho experiência para isso, né, mas tem vários colegas fazendo, e até porque é uma resposta muito individual, cada animal responde de um jeito, são os florais, são essas terapias, né, fitoterápicas, né? Eu não tenho experiência para falar dessa fitoterapia, mas já ouvi alguns relatos, tem alguns relatos de clientes nossos falando que fazem o uso, né, acompanhado pelo veterinário, lógico, e que o animal tem uma resposta melhor. Eu acho que assim, se a pessoa já está acostumada, eu acho importante, né, continuar com o que está acostumado ou fazer o que está acostumado. Para o animal que não está acostumado, eu peço às pessoas só para ter um pouquinho de cuidado, né? Porque, como eu falei, a resposta ela é muito individual. Então, não adianta você nunca fiz. Chegar na hora, eu quero fazer para. Eu acho um pouco arriscado. Então, é interessante a gente estar procurando veterinário um pouco de antecedência, estar fazendo esses testes, estar ajustando doses, estar ajustando medicação para poder ver se existe essa possibilidade. Lembrando que é o que eu falei, o animal não pode ter sinais de sedação. Por mais que seja um produto fitoterápico, um chazinho de maracujá, o animal não pode ter sinais de sedação. Tá? Sinais de sedação, eles podem levar com que o passageiro seja retirado do voo, tá? Com que esse animal seja impedido de embarcar. Tá? Uma outra coisa que eu sempre falo, é muito comum as pessoas, meu animal é muito agitado e eu quero, e eu sempre comento isso, olha, como veterinário eu não indico, né? Primeiro pelo risco. Você imagina, você sedar um animal e ele está viajando sem acompanhamento, né? Como eu falei, a gente tem a mesma pressão e temperatura da cabine, mas a gente tem variações, né? A pressão ela varia. Talvez a gente não sinta porque ela é gradual, né? Mas tem essa variação e o nosso organismo ele se equilibra, né? E para os animais é a mesma coisa. Então você imagina às vezes você está sedado, você está debilitado ali por uma medicação e o teu organismo pode não conseguir acompanhar algumas dessas mudanças, né? Tanto de temperatura quanto de pressão. Então, eu acho que não é muito recomendado, tá? Eu, particularmente, não recomendo. O que eu sempre falo é assim, como eu falei anteriormente, a cabine ali onde eles vão, né, a parte do porão onde eles vão, é uma parte sem luz, né? Aquele som constante da aeronave, que a gente tem dentro da cabine, eles têm lá também, e o que o animal vai fazer? Ele vai se encolher e vai acabar dormindo. Por mais agitado que ele seja, ele vai latir um pouco e vai parar de latir e vai repousar em algum momento, tá? Ninguém consegue ficar agitado o tempo todo. Se a gente está falando de 9, 10, 12 horas, às vezes, de voo, tá? Então, é bem comum, assim, eles não vão agitados nesse tempo todo. Tá? Isso é uma preocupação realmente de muita gente, e eu me preocupo justamente com essa preocupação, porque as pessoas, quando têm essa preocupação, tendem a fazer coisas que podem trazer mais prejuízos para a saúde do animal do que benefícios. Se a gente falar, vamos pensar em sedação mesmo, tá? Se a gente falar num medicamento sedativo, né, ele tem um efeito limitado. A gente consegue fazer uma sedação por um determinado período de tempo, né? E aí vamos supor, né, e só para as pessoas entenderem como isso é sério, vamos supor que a gente faça uma sedação para um animal, tá? Essa sedação ela vai acabar no meio do voo, né? E aí você imagina, você não sabe como você entrou e de repente você acorda num ambiente que você desconhece. Então eu acho que é mais danoso, Uhum. né, do que proveitoso. Então, Sim. assim, eu não vejo necessidade nenhuma disso. Posso falar para vocês que a gente já levou muitos animais, assim, animais agressivos, animais nervosos, animais ansiosos, de todo tipo, né? Afinal de contas, a gente está 10 anos aí fazendo isso. E todos eles chegaram bem, graças a Deus, e, sabe, não é por falta de um sedativo, de uma medicação, que ele não vai viajar. É estressante? É estressante. É estressante para nós, passageiros. Exato, Entendemos que somos, exatamente. que somos conscientes da situação. Imagina para Uhum, eles, né? Então, uhum. assim, é muito estressante, mas é algo que, às vezes, não tem o que fazer. Você vai largar o seu filho aqui, né? Porque É. muitas pessoas têm o animal como filho.
Então, sim, assim, você vai largar ele aqui, é uma opção para você abandoná-lo, né? Se não é um estresse necessário, né? E é algo exatamente. que passa, algo É passageiro, e depois o momentâneo. Depois benefício disso vai ser depois muito melhor do que. já vai estar tudo certo aqui, isso que importa, né? Exatamente. Exatamente. Isso. Agora, água e comida para o meu animal, eu posso dar durante o voo? Então, Se ele está se ele na for dentro, cabine? se ele for dentro da cabine, você pode dar água sim, tá? E é comum algumas pessoas darem água. O que eu falo assim, 12 horas de jejum hídrico ou alimentar, ou seja, sem água e sem comida para um animal, seja ele cão ou gato, não vai matar nenhum animal, tá? Isso é a primeira coisa que as pessoas têm que entender, não vai matar. Então, se ficar 12 horas sem comer e sem beber, não vai morrer. E quando você dá água, você pode estar estimulando, né, a produção renal, independente do animal beber água ou não, ela existe, tá? Só que se você bebe mais água, você pode estimular mais isso. E pode ser que o animal queira urinar durante o voo, né? Então é uma coisa que cada um conhece o seu animal, sabe, né, os limites aí. Então, e uma outra coisa assim, é alimentação. Tem muitos animais, e é bem comum os animais defecarem um tempo após a alimentação. Então você imagina, você entrou num voo de 8 horas, de 10 horas, né? O animal já tem um bolo fecal formado no intestino, porque ele vem comendo alguns dias, só que ele consegue segurar isso, né? À medida que você alimenta ele durante o voo, né? Pode ser que daí a 2, 3 horas dessa alimentação ele queira fazer. Então é uma coisa, é uma escolha de cada um. Poder pode, mas é uma escolha de cada um. No caso dos animais que vão em porão, não tem essa possibilidade, né? Porque como eles não vão com ninguém, ele não tem essa possibilidade. Eles têm que ir com o bico, com um bebedouro de bico na Aham. porta. Isso é obrigatório, tá? Tem que ir. Todo animal que vai no porão tem que ir com bebedouro, tá? Então a água ele pode estar bebendo e se ele quiser urinar, ele vai urinar dentro da caixa. E a gente já viu alguns animais que urinam dentro da caixa. Até por isso essa caixa tem que ser forrada, é exigência da IATA, tá? Então, toda a caixa tem que ser forrada com tapete higiênico, né? Para que ela consiga absorver eventuais secreções. E o animal tem que viajar com o bebedouro, tá? É um bico mesmo que entra na porta de grade e o animal Uhum. lambe ali e a água desce. Tem uma bilha, né? E a água desce. Já como carga, além de água, além de ir com um bico de água, esse animal tem que ir com uma porção de comida. Essa porção de comida não vai dentro da caixa, tá? Ela vai presa na parte superior da caixa. O que que é essa porção de comida? É o quantitativo de uma refeição, tá? Que você coloca para esse animal ali. Por quê? Porque esse voo pode estar sofrendo alguma intercorrência, de ter que pousar em algum outro lugar, de ter que fazer alguma parada, e esse animal vai ser alimentado nessa parada se esse voo atrasar. Tá? Tem algumas empresas, por exemplo, como a Lufthansa, ela tem um serviço bem interessante, né, que ela leva os animais até Frankfurt e lá eles tiram os animais da caixa, os animais são alimentados, bebem água, né, passa por uma vistoria veterinária e só depois esses animais eles são embarcados novamente para o seu destino final. Então é um serviço que a Lufthansa faz, é um serviço de excelência, inclusive. É bem Olha, interessante. que bom saber que tem esse cuidado. Então, essa questão da alimentação, ela vai variar aí de cada, né, de como se comporta cada cachorrinho, cada animalzinho. E o ideal é conversar, então, com o veterinário, explicar como é né, o processo dele ali. Essa questão, então, do xixi, tem que colocar o tapetinho, independente se for na cabine ou se for no porão, tem que colocar o tapete? Tem que Ah, colocar o tapete. Na cabine, as bolsas elas têm que ter o fundo impermeável, né? E tem que ser forradas com tapete higiênico. Eu uhum. sempre recomendo todos os meus clientes que levem pelo menos mais uns 2 tapetinhos dentro da bolsa, tá? Animais pequenos, como os animais que vão na cabine, muitos passageiros relatam assim: levei no banheiro, forrei lá o tapetinho e ele urinou, tá? Ah, Então, sim, para fazer isso, você pode levar aham, ele na bolsinha, você não pode levar ele solto, né? Mas você leva ele na sim. bolsinha, fica dentro do banheiro, é apertadinho, mas dá, tudo tem um jeito. Né? Cada mãe, cada pai sabe como é que age ali com o seu filhinho ali, peludo. É, E dá pra, tá? A gente tem bastante relato disso. Então a pessoa uhum. forra um tapetinho higiênico ali,
e o animal vai e faz um xixi ali, às vezes faz até um cocô, isso é Aham. normal, Ah, tá? maravilha. Vamos para mais pergunta. Olha, a Karina, ela fala assim: nós temos uma coelhinha e é super complicado encontrar informações. Vocês também trabalham com outros tipos de animais? Você citou aí, é possível então viajar com eles, com esses outros bichinhos? É possível, é possível. A gente faz coelho, é bem comum, coelho, porquinho da Índia, como eu falei, calopsita, papagaio, arara, é bem Olha, comum. Fazemos também. Fazemos também, não é nenhum, dá para viajar tranquilo. Só não vai conseguir levar na cabine, como eu falei, porque eles têm aham, que ir como carga, né? E assim, antes a gente falou das movimentações jurídicas, não sei nem como começar para dizer para ela, né? Existem alguns passageiros que já levaram, existem, mas o normal é que eles viajem no porão, tá? E assim, super tranquilo viagem no porão, tá? E o Muito processo tranquilo. para esses outros animais é parecido, é o mesmo do para cão e gatos? Tem que fazer a microchipagem, sorologia, essas coisas assim? Não, não, não. Aí varia de espécie. No caso do Ah, coelhinho, ele só tem que ser microchipado, né? Tem que ter uma identificação, que é o microchip, e fazer toda a parte de documentação. Aí já muda um pouquinho, já é com o Ministério da Agricultura, já tem uma outra documentação já para ir como carga, né? Mas é uhum, um outro procedimento de cão e gato. Então entendi. é Então, o ideal é assim, realmente procurar uma empresa especializada no assunto que vai te dar todo o apoio, suporte nisso, saber principalmente dos documentos, até para não gastar dinheiro a mais, é isso aí. fazendo procedimento que não precisa. Principalmente quando a gente fala de animais que não são cão e gatos, tá? Uhum. Então, mais ainda a exigência aumenta, é, tem outros complicadores em documentação, tá? Tanto que assim, eu nem faço essa parte, né? Eu tenho uma pessoa da minha equipe que faz isso, porque é um pouquinho mais complicado, né? Mas Entendi. normalmente é possível e a gente faz muito, tá? A gente faz É. muito. E durante o processo dessa documentação do bichinho, é preciso fazer alguma quarentena com eles? Eles têm que ficar reclusos? Como é que funciona essa parte durante esses 120 dias, por exemplo, aqui para a Europa, né, de cães e gatos, como que funciona? Então, existe sim uma quarentena. Essa quarentena, ela é a partir do momento da coleta do sangue para a sorologia. Então, a partir do momento que a gente coleta o sangue para fazer o exame de sorologia, a gente inicia a contagem dessa quarentena. O que que é essa quarentena? É um tempo para ver se esse animal não vai desenvolver a doença, no caso a raiva, tá? Hum, Só que quais os cuidados que a gente tem que ter durante essa quarentena? Basicamente, manter o animal em vida normal, né? Esse animal já está vacinado, então o exame foi para a sorologia para ver se ele desenvolveu anticorpos suficientes para proteger ele do vírus da raiva, tá? Então, durante esse período, tá, de quarentena, a gente vai ter esse resultado, ok, está imune, e a gente vai só aguardar o final dessa quarentena para garantir, né, que esse animal realmente está imune, não desenvolveu a doença. Então, assim, não tem cuidados especiais, é vida normal para esse carinha, uhum. tá? Ótimo, bom saber então. Olha, eu vou para mais pergunta aqui de seguidor. O microchip, ele serve exatamente para quê? Vamos, essa é muito boa. Essa aparece com frequência. O microchip ele é uma identidade digital, né? Nós temos a nossa impressão digital, né? Eles não, né? Assim, não que eles não, eles têm também, mas a forma mais fácil da gente estar identificando eles é através do microchip. O microchip ele é um número, né? Universal, né? Só aquele animal vai ter um número único, né? Só aquele animal vai ter aquele número no mundo, né? Então, assim, Uhum. qualquer leitor universal vai fazer a leitura daquele microchip e vai identificar aquele número. E aquele número está atrelado a um determinado animal, tá? Quando é feita a microchipagem desse animal, ele recebe um certificado de microchipagem, tá? Onde vem os dados do proprietário e do animal ali, tá? Existem uma deficiência que a gente tem, é que não existe um banco de dados unificado para estar jogando essas informações, tá? Então, assim, cada lugar, né, tem um banco de dados, cada veterinário usa um banco de dados diferente, enfim. Os meus animais, assim, eu microchipava
e eu identificava em um banco de dados. Eu sempre registrei em um banco de dados. E eu, num determinado tempo, eu tive alguns problemas assim com proprietários que, olha, eu fui consultar e o meu animal não estava registrado. E eu falei, nossa, mas como assim? Né? Tá registrado sim, eu mostrei, e a pessoa estava consultando num outro banco de dados, diferente do que eu tinha dito para ela que tinha cadastrado, né? Hum. Então aí eu falei assim, não, então tenho que informar isso bem agora, né? Porque essa necessidade ela existe, né? Não existe um banco de dados unificado. Então, o que eu sempre falo para todo mundo? Chegou no seu local de destino, vai buscar um veterinário, lógico, que é quem vai acompanhar o seu filhote lá, o seu animalzinho, e pergunta para ele qual é o banco de dados que vocês mais utilizam aqui, né? Porque às vezes nesse mesmo local não tem um só, você tem vários, né? Aqui no Brasil a gente tem dezenas de bancos de dados diferentes. Então, assim, isso é uma coisa que dificulta. Né? Então, eu Hum. falo para todo mundo: ó, chegou lá em Portugal, vai ficar onde? Ah, vou ficar em Aveiro. Então, vai lá, o teu veterináriozinho. Aqui em Aveiro, qual é o banco que a gente mais utiliza? Ah, eu vou ficar no Porto, aqui no Porto. Qual, né? Para você estar identificando qual é esse banco de dados que mais utiliza, e aí o próprio proprietário, munido daquelas informações, ele pode entrar no site e estar cadastrando o animalzinho dele. Tá? Ah, Uma outra coisa muito interessante, olha. importante, o microchip ele não serve para localização. Tá? Essa era a minha próxima pergunta, inclusive. Se eu microchipar ele no Brasil, quando eu chegar aqui e vir morar em Portugal, ele sumir, eu não consigo rastrear ele com esse microchip? Não, não consegue. O microchip, como eu falei, é um número individual, né? Cada animalzinho tem esse número e ele não se repete, mas você não consegue rastrear ele. Não existe um site que você entre, não, tá? Ele não tem essa possibilidade. Então, o animal sumiu. E isso é muito comum. Já fui falando porque eu sei que isso é muito comum. Tem pessoas, às vezes, que me ligam, ah, eu perdi o meu animal, como é que eu faço para rastrear ele, que o senhor microchipou? Assim, não tem como rastrear, né? O microchip é essa identidade digital, então ele serve para você comprovar que aquele animal é realmente seu, né? Que ele está Aham. sob a sua propriedade, você tem um certificado ali, e ele serve para estar identificando no caso de uma viagem, né? Porque os documentos de viagem eles vão todos atrelados àquela numeração, e aquela numeração é referente àquele determinado animal. Mas não existe ainda nenhum microchip implantável que nós consigamos fazer rastreamento. Já existem algumas coleiras que você coloca, se o animal se perde, você consegue, através de GPS, estar localizando. Tá? Mas se alguém tirar essa coleira, se o animal perder essa coleira, você perde esse rastreamento. No microchip você não perde, tá? Mas, em compensação, você não consegue rastrear. Tá? O Entendi. microchip, como todo dispositivo eletrônico, ele possui uma validade, né? Os fabricantes falam em torno de 20 anos, tá? Já viu pararem de funcionar? Já. É bem raro, difícil, já vi, Hum. tá? Mas é bem pouquinho. Entendi. É uma pena que não funcione como rastreio aí, né? Facilitaria bastante. Aqui em Portugal eu vejo muito assim, como são muitos parques, a gente vê, vira e mexe cachorro que parece que é um cachorro de rua, porque ele está ali sozinho, e aí quando a gente pergunta, a gente sempre pergunta, no outro dia um aqui colou na nossa família e parecia que ele era nosso, sabe? E a gente já estava quase pegando e vindo para casa com ele. E aí a gente perguntou, ele tem dono? Ah, ele tem sim, ele fica com uma coleira exatamente de rastreio, onde ele vai, passa o dia inteiro fora e depois ele volta para casa. E se ele não chegar a tempo, o dono vai lá e pega ele. Mas realmente facilitaria muito, com certeza, se tivesse esse rastreio, assim, né? Porque você Agora, imagina, ah, esse caso desse animalzinho, você gostou tanto, se você não fosse uma boa pessoa, você tirava essa coleira e exato, leva ele para você. exatamente. E ele parecia que estava Né? assim, sabe? Olha, me perdi, fui embora, e uma graça, assim. Agora, doutor Wilker, última pergunta. Gilson Deus dará pergunta assim: ó, eu estou indo com meu cão para Portugal. Qual a documentação na hora do embarque e na hora da chegada do país? A gente fala bastante sobre o processo, né, de antes, mas e na hora que Isso. chegou aqui o avião com o seu bichinho, o que você tem de fato que trazer aí nessa viagem e apresentar, tanto na hora do embarque quanto no desembarque? É a mesma documentação que você vai apresentar no embarque e no desembarque, tá?
Vou falar especificamente de Portugal e depois eu explico por quê, porque tem uma variaçãozinha, né? Então, assim, documentos, certificado de microchip, carteira de vacinação, atestado de saúde, né? E o CVI. Essas são as documentações que a gente precisa ter do animal aqui no Brasil, tá? Quando a gente chega em Portugal, a gente vai apresentar exatamente essas documentações, né? Eu costumo dar já uma pastinha dentro do envelope para os meus clientes e olha, isso aqui você vai apresentar no check-in. Quando você vai fazer o check-in, você vai fazer o teu check-in normal e aí você apresenta essa documentação quando o funcionário pedir para estar identificando o seu animal. Nada é retido, então eles só vão verificar se está tudo correto e vão liberar para você. Você viaja. Chegando em Portugal, né, você vai apresentar a mesma coisa. Portugal tem uma variação que a gente tem que fazer um aviso de chegada. Então, quando a gente emite aqui no Brasil toda a documentação do animal, a gente manda essa documentação para o DGAV, tá? Que é o Departamento Geral de Veterinária de Portugal. Eles avaliam essa documentação e verificam se esse animal tem condições de estar entrando no país, se ele atende às condições sanitárias. Se ele atender, eles emitem um ok para a gente, tá? Dizendo que, ó, beleza, esse animal está apto a entrar, então quando ele chegar, você vai se dirigir ao gabinete veterinário, número tal. Tá? Então, lá na chegada, você tem os postos veterinários, né, identificados próximo às esteiras de bagagem, e quando eles identificam para qual você vai se dirigir quando você chegar, dependendo do aeroporto que você está chegando, uma série de coisas. Então, eles identificam, você vai. E nessa fiscalização, você vai passar por uma fiscalização sanitária em Portugal, onde o veterinário lá vai verificar o número do microchip e vai verificar essa documentação, né, física. Existe uma taxa de 40 euros a ser paga, tá? 40 euros por animal. Então, estou viajando com um animalzinho, 40 euros. Estou viajando com 2 animaizinhos, 80 euros. Estou viajando com 3 animaizinhos, aí, se eu não me engano, para nos 80 euros. Ah, Tá? ok. Não para ter uma redução para mais animais. Então, existe essa possibilidade. Entendi. Perfeito. Doutor Wilker, olha, muito, muito obrigada. Muito tempo que eu queria trazer um especialista aqui nesse assunto, porque realmente são muitas as dúvidas e são coisas que só realmente quem trabalha com isso todos os dias que sabe responder para a gente. Então, agradeço muito seu momento aí de pausar o trabalho e vir aqui conversar com os nossos seguidores. Muito obrigada, viu? Olha, eu que agradeço você, Ana. E assim, a gente está à disposição aí. Todo mundo tiver dúvida aí, ainda mais os, os teus telespectadores aí do teu canal. Tamo aí. Pode deixar, vou deixar todos os contatos aqui da Pet Voyage na descrição do vídeo, no comentário fixado. E já sabe, se você é seguidor, precisa fazer todo esse processo, está cheio de dúvidas aí, não sabe nem por onde começar. Procura Pet Voyage, fala que veio através do vídeo que posso te mostrar para garantir seus 5% de desconto. Muito Isso aí. obrigada, viu, doutor Vilke? E Obrigado olha, você, qualquer Ana. coisa, só vir aqui e falar, Ana, vamos gravar um novo vídeo aí, eu tenho certeza que o pessoal vai curtir muito. Perfeito, perfeito. Show. Obrigado, Ana. Eu que agradeço, eu espero que você tenha curtido muito todas essas informações. Eu sou a Carolina Braga, esse é o canal Posso Te Mostrar. Eu te vejo na próxima. Tchau.